Olá, olá, olá. Olá, Olá, boa noite, tudo bem? boa Oi. noite. Que som é esse, gente? Ah, daqui a pouco já tá anoitecendo. Hã? Tá um frio aqui, ó. A gente não conseguiu chegar a tempo em casa, mas a gente vai dar a abertura do carro. Né? Sem problema, sem problema. Quando vocês forem dar abertura, não precisa falar o título da aula, como a gente está dando mais de uma aula agora, aí a parte do título vocês podem pular, tudo bem? Tá certo. A gente vai pular Vou, então. co- vou colocar aqui o vídeo para iniciar, tá bom? Ok. Pode lá ser, pode lá ser como o céu, se nele existe amor, com felicidade, paz e as bênçãos do Senhor. Alegria salutar, segurança e bem-estar, fazem lugar no céu, na terra, onde é bom estar. Com a noite familiar, a chama se mantém, vive em nossos corações, guiando para o bem. Pais zelosos a ensinar, filhos prontos a escutar, rumo ao doce lar celeste, onde é bom ficar. Diariamente em nosso lar, o estudo e a oração vem nutrindo o amor de Deus, a mente e o coração. Gratos hinos a entoar, sempre a Deus a suplicar. Leva-nos, Pai, ao lar celeste, onde é bom ficar. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom com vocês? Hoje teremos mais uma aula da família Eterna para casais. E para dar início à nossa aula hoje, teremos como primeira oração o Mateus Babilon. E após o Mateus Babilon como citação, teremos o Nef Gomes. Nef Gomes, depois da oração do Mateus, você já está pronto para dar a citação, tá bom? Beleza. Ok. Querido, bondoso e amado Pai Celestial, Senhor, somos gratos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui na aula do Instituto e pedimos tua santa bênção para que possamos compreender o que será dito aqui hoje. Que o Espírito Santo esteja conosco aqui nesta aula para tocar o nosso coração e nos ensinar. É essa oração que deixamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, a citação que eu gostaria de compartilhar, uma escritura, na verdade, ela se encontra em uma das sessões do Vem e Segue-me dessa semana, né? E só um minutinho aqui.
Eu estou procurando aqui o que eu tinha marcado. Isso, essa é uma escritura muito conhecida, né? Ele fica no Trino Convênio 121, que fala do versículo 34, e ele fala assim: Eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque seu coração está fixo nas coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens que eles não aprendem essa lição, que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. Que no 38 fala assim: Eis que antes de o perceber é abandonado a si mesmo para recalcitrar contra os aguilhões, perseguir os santos e lutar contra Deus. Aprendemos por tristes experiências que é a natureza e índole de quase todos os homens tão logo suponham ter adquirido um pouco de autoridade, começam a exercer imediatamente domínio injusto. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo. Eu gosto muito dessa escritura, né? E me fez esse vem segue-me esses capítulos dessa semana. São muito especiais essas sessões, né? E nós não vamos ter uma aula, né? Um debate disso no próximo domingo. Então, eu gostaria de compartilhar aqui que esse é o Evangelho de Cristo e todas as coisas, inclusive o sacerdócio, obviamente, ele é guiado e exercido por influência de Deus, completamente de Deus, é um poder dele. E só podemos fazer isso seguindo o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Com humildade e sem pensar em poderes ou glória dos homens, né? Esse foi o sentimento que eu tive ao estudar essa sessão e compartilho esse pensamento com vocês no nome de Jesus Cristo também. Amém. Muito obrigada. Poderosa, viu? Essa mensagem de hoje. Muito obrigada, Matheus, pela oração e agradeço ao Nef pelo pensamento. E agora eu vou passar o tempo para o casal Gomes. Maravilha! Boa noite, pessoal. Muito bem. Chegou. Eu estava ansioso. A gente estava ansioso, né? E a quinta-feira acabou se transformando num dos nossos dias mais aguardados por algumas situações, né? Uma delas é poder encontrar vocês aqui, poder compartilhar essa aula e aprender junto com vocês, né? Muito bom. E outra porque ela marca o final dos nossos compromissos semanais. Então, a quinta-feira passou a ser bem aguardada, mais do que a sexta, tá? Acredite se quiser. Então, hoje a gente vai compartilhar a aula com vocês. Eu gostaria de comentar uma coisa com o pessoal. Hoje, nós, aqui no bairro, teve um apagão de internet, porque teve uma explosão aí em algum lugar. Transformador. E aí ficou o dia inteiro sem internet. Todo mundo, aonde eu trabalho, a prefeitura, tudo ficou sem internet. E aí, à noite, a gente chegou e não tinha internet ainda. E a gente falou, nossa, hoje é o dia da aula. E agora? E não tinha internet mesmo, nem nos dados móveis, nada. Mas, por milagres acontecem. Agora, quando a gente ligou, a internet voltou. Que bom. É isso aí. Então, se alguma coisa cair, pessoal, aqui, a gente perder a conexão, Meio instável. por gentileza, nos perdoem aí por causa disso, tá bom? Eu vou colocar em algumas aulas atrás, acho que uma das primeiras aulas, inclusive, alguém fez uma pergunta para a gente a respeito do tema que a gente vai
abordar hoje. Children. E aí eu estava procurando um vídeo que fala sobre isso. E a gente achou um vídeo muito perfeito, só que eu não sei por que, de alguma forma é possível que a gente... Vamos ver se é esse daqui, só um minutinho. Um minuto, tá, pessoal? Estou testando aqui antes de compartilhar com vocês aqui. Não é? Eu estou tentando ver se ele vai passar em português, tá, pessoal? Por isso que eu não estou compartilhando a tela com vocês ainda. É um vídeo que está no manual da aula de hoje, só que ele não está, por algum motivo, não está passando na... Deixa eu ver se eu consigo agora. Não está ainda. Enfim, eu vou compartilhar o vídeo com vocês, mas ele, talvez a gente não consiga português. Tá em inglês aqui, ó. Muito bem, vamos lá então. Bem, em uma das nossas primeiras aulas foi feita uma pergunta para a gente a respeito de métodos contraceptivos, né? Quem estava aí desde as primeiras aulas vai ser, eu lá acredito que naquela época quem fez a pergunta foi o Alexandro, né? E hoje o primeiro tema da aula que a gente gostaria de compartilhar com vocês tem relação direta com essa pergunta, tá bom? Porque o tema da aula de hoje é o mandamento de multiplicar-se e encher a terra, tá bom? Então, quando a gente pensa nesse mandamento de multiplicar-se e encher a terra, tem uma ligação direta aí com essa pergunta. Nessa aula, pessoal, nosso objetivo aqui é debater sobre a importância e a alegria de ter filhos. A gente vai discutir a respeito de como tomar decisões fundamentais da fé, com fé, sobre ter filhos e quantos filhos ter. Quando a gente pensa a respeito desse objetivo, vem diversas coisas na nossa mente, né? Tem pessoas que têm uma variedade, né, uma quantidade de filhos que uma pessoa que tem menos filho olha e pensa assim, caramba, quantos filhos, né? Quanta coragem, ou ela e ele é doido. Enfim, a gente ouve de tudo quanto é jeito. Em nossa aula, a gente tem um exemplo de um casal que decidiu ter muitos filhos, né? Nós temos na nossa aula o casal Tavares, que é o Renato Tavares e a Michele. Eles têm 6 filhos. É isso mesmo? 6? Eu perdi as contas. Eu acho Eu que acho que é isso acho que é mesmo. 6 mesmo. Acho que é. É. E eles são muito especiais, essa família, sabe? Nós temos a gratidão de poder dizer que nós somos amigos da família. Jaqueline é presidente da Sociedade Socorro na nossa ala e a esposa, a Michele, é conselheira da Jaqueline, né? Quando Jaqueline falou que Michele ia ser a conselheira dela, depois de chamado, né? Ela falou assim, imediatamente na minha mente veio assim, como que Michele vai ser conselheira de alguém com 6 filhos, gente? Ainda mais da Sociedade de Socorro. Mas a Michele desempenha muito bem qualquer chamado que ela recebe. Ela foi quando eu servi como bispo, ela foi uma excelente presidente da primária, sabe? E sempre serviu muito bem. Todo chamado que ela pega, ela sempre serve muito bem, mesmo sendo mãe de 6 filhos. Então, de outra sorte, a gente tem casais que decidiram não ter filhos, né? E a gente precisa olhar com muito carinho as duas situações, tanto o casal que decide ter muitos filhos, quanto o casal que decide não ter filhos, ok? E o vídeo que tem aqui na aula é uma pena que a internet não está permitindo compartilhar, mas transmite exatamente a visão de nós não termos essa... Como é que eu vou... Eu gostaria de usar uma palavra mais
mais simples, né? Mais carinhosa, mas não meter o bedelho na decisão das pessoas de ter o filho, né? De quantos filhos ela vai ter, quando ter filhos, né? E é muito comum nas discussões da igreja, né? Bem assim, quando você é jovem, né? As perguntas que surgem é: você vai para a missão? E aí todo domingo alguém te pergunta se você vai para a missão ou não, porque você ainda não foi para a missão. Uhum. Bom, então você vai para a missão. Quando você volta da missão, Tem um namorado? você já tem um namorado? Vai casar Você vai casar quando? Você já ficou noivo? Enfim, beleza. Quando você casa? E aí, quando você. Não, vamos colocar, você ainda foi longe, você ainda foi longe. Quando você está namorando, pergunta: vocês não vão ficar noivo, não? Vocês não estão namorando por muito tempo? E quando você noiva, quando vocês vão casar? Não, mas noivado só tem que durar pouco tempo. Já namora, conhece, casa. Quando você casa, e aí quando vocês vão ter filho? E quantos filhos vocês vão ter? Vocês não estão demorando para ter filho? É importante distinguir desde o início dessa aula de que a decisão de quando ter filhos e quantos filhos ter é uma decisão do casal em consulta ao Pai Celestial. Cris? Eu e o Chris, a gente já teve nos dois lados, né? Em relação a esperar para ter filho. Porque, na realidade, a gente queria, sempre desde o começo, a gente sempre quis ter filho. Só que o Senhor ainda não tinha dado a oportunidade da gente ser pais. A gente esperou mais ou menos por uns 3 anos. E foi um tempo difícil. E tinha várias irmãs da ala que falavam: olha, vocês não querem ter filho? Sem saber da situação, sem saber que eu tenho. Que a gente estava tentando. A gente estava tentando. Eu tenho síndrome de ovários policísticos. Então, assim, muitas vezes não é que o casal não quer. Às vezes o Senhor não deu a oportunidade ainda daquele casal ser, ou pode ser uma aprovação que aquele casal vai ter que levar para a vida toda. E eu lembro que muitas vezes eu tenho a minha bênção patriarcal falando sobre filhos. E o Chris lembrava para mim: amor, a gente vai ter filhos, não te preocupa, vai ficar tudo bem. Só que eu não tinha aquele sentimento, porque já fazia tanto tempo que a gente esperava, que parecia que era impossível. E que eu já tinha me conformado como não ter. E eu lembro que eu falei isso pro Pai Celestial: Pai Celestial, eu sei que tem na minha bênção patriarcal que eu vou ter filhos, e tá sendo difícil de acreditar para mim agora. Mas me ajuda a acreditar, que nem aquela escritura, né? Me ajuda. Acho que era isso, não era? Como era? Eu tô pensando em inglês na escritura, mas. Me ajuda a incredulidade. Ajuda a minha incredulidade, é isso. Ajuda a minha incredulidade. E eu lembro que eu falava isso pro Pai Celestial: me ajuda a minha incredulidade, porque parece que é algo impossível, mas eu sei que o Senhor pode realizar, e eu sei que é algo que o Senhor já falou que vai acontecer. E eu lembro que cada vez que alguma irmã vinha me perguntar, aquilo me doía, sabe? E teve uma vez que eu falei: ó, irmã, não é da tua conta, é minha vida. Em vez de eu falar para ela: ela não precisa saber se eu quero ter filho ou se eu não quero. Não é da conta dela. E cada coisa tem seu limite. Então, assim, a gente sabe que é um mandamento, com certeza, mas se a gente sabe que é um mandamento, a gente tem que aplicar na nossa vida. A gente não tem que decidir aplicar na vida dos outros, porque cada um tem sua vida. Então, tem certas coisas que têm limite, e se a gente puder se posicionar sobre, a gente se posiciona. Eu vi isso acontecer com várias outras irmãs na ala, e eu falava: olha, irmã, não é da tua conta, não. Eu via que a irmã estava constrangida por ela ter perguntado. Eu falava: irmã, não é da tua conta, não, a vida dela. Pra que você tá perguntando isso? É uma coisa pessoal dela. Então, assim, que nem eu falei, um remédio para um doido é um doido e meio. Eu acho engraçado que às vezes a gente tem essas opiniões, tipo, bem fortes sobre e tal, sendo que, tipo, a gente é o casal que casou novo, a gente é o casal que, tipo, teve filho cedo, comparado com Na nossa cidade. Com o mundo e tal. A gente é o casal que, tipo, eu sou missionário retornado, ela ia pra missão, mas conheceu um cara bonito, sabe? Daí a gente é aquele casal que, tipo, fez como era pra ser, mas, tipo, não foi de propósito. Tipo, a gente se conheceu jovem.
e a gente sabia que era para casar um com o outro. E daí a gente viveu a vida, porque a gente casou cedo, a gente tá tendo filhos cedos. E a gente quer vários filhos, mas isso é coisa que a gente conversou sobre antes de casar. Você quer muito filho? Ótimo, eu quero muito filho também. Bora. Sabe? Então, tipo, a gente, por acaso, é aquele casal planejado e ideal. Pelos padrões da cultura da igreja. Mas, tipo, não foi propósito, né? Não, eu acho que as pessoas se esquecem de fazer as coisas pelas razões certas. E isso é um problema, como ter filho. Outro dia a gente estava falando com um casal de amigos nossos e acho que na verdade foi num grupo de WhatsApp. E daí o pessoal falou assim: mas eu não tenho paciência para cuidar do meu filho, eu deixo os outros cuidar dele mesmo. Falando coisas assim, sabe? E eu pensando, pô, e por que tu teve filho? Então, porque teve filho. Uhum. Se eu tratar a criança desse jeito, ou coisa assim, sabe? Que é um absurdo. Você não quer ter responsabilidade com seus filhos, como cuidar dos seus filhos, e você colocou a criança no mundo. Então, assim, são coisas que você tem que fazer, mas pelo motivo certo, não pelo motivo errado de que tá todo mundo tendo filho, sabe? A gente orou sobre casar e sentiu que era a hora certa. A gente orou sobre ter filhos e sentiu que era a hora certa. E assim foi. Então, tipo, ora para saber se tá na hora certa. E se for, corre atrás. Obrigado, Cris, por compartilhar com a gente. Ariane? A minha história é bem parecida com a da Cris. Eu também tenho ovário policístico, né? Eu levei um tempinho para ter filho. E eu tentava e não conseguia. Até que um dia eu fiquei menstruando um mês. E aí eu fui correr atrás, né? O que poderia ser. E aí um médico falou: por que você não faz endovaginal, né? No caso. Aí eu fui, fiz, né? A primeira vez. Aí eu descobri que eu tinha ovário policístico. Eu descobri em dezembro, quando foi em fevereiro eu engravidei. É, E aí, antes disso, né, eu conversando com meu esposo, porque também na minha bênção patriarcal tinha falando sobre ter filho no convênio, né? E aí, só que no caso da Cris, o esposo dela incentivou, né, tal. O meu falou bem assim: amor, mas o nosso pode ser na eternidade, né? Então foi bem coisa assim pra mim. Mas eu acho que quando é para ser, né? O Senhor, ele vai fazer tudo certo, né? No caso. Obrigado, Ariane, por compartilhar com a gente. Eu acho que eu vou conseguir compartilhar o vídeo. Obrigado, Cris e Ariane, pela opinião de vocês. Realmente soma muito com o que a gente está falando hoje no início da aula. E eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo exatamente sobre esse assunto. Só um minuto, por gentileza, eu acho que agora vai. Mas... É um privilégio sublime para o marido e a mulher que são capazes de ter filhos, prover um corpo mortal para esses filhos espirituais de Deus. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicarem-se e encherem a terra continua em vigor. Prosseguimos com fé, sabendo que a decisão de quantos filhos teremos e quando os teremos é algo a ser decidido entre o marido, a mulher e o Senhor.
Minhas filhas recentemente me mostraram um blog escrito por uma mãe cristã, não de nossa religião, com 5 filhos. Ela comentou: nesta cultura, ter filhos fica abaixo dos estudos em prioridade. Abaixo, com certeza, de viajar pelo mundo. Abaixo da liberdade de sair à noite. Ela acrescenta: a maternidade não é um passatempo. Não colecionemos filhos porque são mais bonitinhos do que selos. Não é algo que fazemos se encontramos tempo para fazer. É um motivo pelo qual Deus nos concede tempo. E Jesus tomou uma criança em seus braços e disse: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe ao que me enviou. O áudio está mudo, professor. Opa, muito obrigado. E eu achando que vocês já estavam craques na leitura labial, viu? Mas quando a gente vê esse vídeo, né, deixa mais claro o que a gente já está conversando, né? Posição da igreja a respeito de quando ter filho, quantos filhos e principalmente agir com fé para ter filhos. Bom, se de um lado o casal é responsável pela decisão de quantos filhos ter e quando tê-los, do outro, o Senhor Jesus Cristo, o Pai Celestial, nos convida a sermos parceiros dele na criação, ou seja, no dom de conceder a vida. Então, quando a gente pensa que nós somos parceiros de Deus nessa condição de conceder a vida, de ter uma criança sob nossa responsabilidade, é a maneira mais significativa de entender o coração de Deus como um pai amoroso. Então, para aqueles que ainda não têm um filho, é importante, como o Cris falou agora há pouco, né? Confiar que Deus conhece o seu coração, confiar que Ele sabe o melhor momento para cada decisão e agir com fé. Não sei se vocês lembram, mas uma das figuras que a gente compartilhou em uma das aulas é um triângulo em que o marido e a mulher estão de um lado e Deus está na ponta de cima. E que quanto mais próximos de Deus, mais próximos um do outro o casal está. Quanto mais próximos um do outro e mais próximos de Deus, agir com fé para ter filhos fica mais fácil. Porque a dúvida é o oposto da fé. Então, o que o Pai Celestial nos convida? Nos convida a multiplicar e encher a terra. Mas ele não delimita quantos ou quando, mas o convite, né, o mandamento de Deus de multiplicar e encher a terra, como diz em A Família, Proclamação ao Mundo, continua em vigor. Então, pensem que agir com fé envolve, sim, uma dose extra de confiança. Afinal, como o vídeo demonstrou, né, não é um bichinho, né? Você pega, não é um selo bonito, apesar de que eles são bonitinhos quando eles estão pequenininhos, né? Vai crescendo, o bicho pega. Mas ainda assim é importante lembrar que é uma vida, é um espírito precioso que o Pai Celestial confia a nós. Pensem o quanto uma criança ficaria feliz de tê-los como pais. Pensem nessa perspectiva. Infelizmente, nem todas as crianças que estão no mundo hoje tiveram o privilégio de ter vocês como seus pais. Eles vieram em famílias um pouco mais desafiadoras, às vezes com recursos ainda menores,
com condições físicas, psicológicas, sociais ainda piores, mas eles estão aqui na terra. E o Senhor nos convida, através deste mandamento de multiplicar e encher a terra, de sermos parceiros com Ele na criação e evolução de seus filhos e filhas aqui na terra. Bom, então, vou reforçar isso. Quando o Alex nos perguntou isso lá no início das nossas aulas, a nossa posição enquanto instrutores, né, da classe A Família Eterna é confiar no mandamento de multiplicar e encher a terra, agindo com fé para tomar a decisão de quantos filhos ter e quando tê-los. Para finalizar essa parte, eu gostaria de convidar alguém para ler uma escritura para nós, por gentileza. Essa escritura está lá em Gênesis, capítulo 1, de 27 a 28. Quem poderia ler essa escritura para a gente? Gênesis, capítulo 1, de 27 a 28. Eu achei. Não precisa. Opa, por favor. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Muito bem. Obrigado, viu? Muito obrigado por ler. Bom, então a escritura reflete o mandamento. Mais uma vez, o mandamento de multiplicar e encher a terra continua em vigor. Eu presto meu testemunho sobre esse princípio, sabe, irmãos e irmãs? Eu sei, e não porque alguém me contou, mas enquanto pai de duas meninas, o quanto o Pai Celestial ele nos ama tanto que ele nos permitiu ter a oportunidade de entender o coração de um pai amoroso, de um pai celestial, e o que ele espera de nós ao confiar nele para tomar a decisão de ter seus filhos e filhas, trazê-los para a experiência terrena, para crescerem, evoluírem e se tornarem celestiais como nós. Kimberly? Eu acho que a gente tem que ter na nossa mente que a minha forma de multiplicar e encher a terra é diferente da forma das outras pessoas, né? Minha cunhada mesmo tem 6 filhos, acabou de ganhar o 6º neném. E ela falou que enquanto ela conseguir ficar grávida, ela vai ficar. E eu acho massa, porque ela consegue ficar em casa cuidando deles, é maravilhoso, eles são todos lindos. Eu não tenho essa capacidade, né? Mas cada um sabe aonde aperta o calo, né, gente? E tem pessoas que não conseguem gerar, né? Tem casais que não conseguem gerar filhos. Então, e esse mandamento, como que ficaria para eles, né? Fiquei pensando aqui enquanto a gente estava conversando. Eu lembrei do meu tio, o Júnior, né? O Júnior, ele não pode ter filhos, mas ele adotou o Benjamin. Ele não gerou aquela vida, né? Junto com a esposa, não gerou, mas eles adotaram. O Benjamin entrou na nossa família, ele tinha 26 dias, coisa mais fofa. E aí me fez lembrar também da história de Sara, né? Sara ficou grávida, ela já era uma idosa. Dá licença, minha filha. Ela já era uma idosa, né? E aí, através dele, e tem até a musiquinha, né? Isaac gerou Jacó, que é Israel, que teve 12 filhos, as tribos de Israel. Ela teve um filho que, por conta desse único filho que ela teve, a gente tem aí. Nós somos dependentes, exatamente. Então, a minha forma de encher a terra é diferente. E nós somos muito abençoados. Lá no templo a gente recebe essa promessa, né? Multiplicai-vos, encher a terra, para que sejas muito feliz na sua posteridade. E a gente tem que ter em mente isso, que às vezes, e parar com esse negócio, gente, que está enraizado na nossa cabeça. Ai, coitada, a menina tá doida, tem 50 filhos, ela que vai criar, né? Tem que ter isso aqui na cabeça. O problema é dela, gente. Ela que vai criar os filhos. Ah, eu só tenho uma. Quero ter outro. Mas se o Senhor não mandar, também não tem problema. Vou ficar super feliz com a Isis. E
O que acontece? As irmãzinhas da igreja, né, gente? Olha, tem que ter paciência, né? O presidente aí da SOC. Só o Senhor tem misericórdia, gente. É isso. Obrigado, Obrigada, Kimberly. Kimberly. Lucas. Lucas. Boa noite. Boa noite, É, Lucas. sobre esse assunto, a gente acabou de entrar porque estava na correria, mas a gente nem tinha visto antes. É um assunto bem delicado e a gente precisa tomar muito cuidado em muitas das vezes cobrar, né, as irmãs que são casadas há um pouco mais de tempo. Sim. Eu me incluo nessa situação como 6 anos de casado e às vezes a vontade do Senhor é diferente da nossa e o tempo dele é diferente do nosso. Talvez como o meu amigo Maxwell tinha 1 ano de casado, ele engravidou junto com a esposa, mas eu tenho 6 anos e a minha esposa ainda não engravidou. Então a gente precisa nos atentar e o mais importante de tudo é tomar cuidado para a gente não poder, não ferir as pessoas, né, que estão ali na expectativa de poder gerar uma vida, que é um sonho, mas às vezes é frustrado ou é adiado por algumas coisas, como saúde, como a vontade do Senhor. Então a gente precisa evitar ao máximo esse tipo de cobrança na igreja, né? Porque só sabe, como a Kimberly falou, a situação quem está dentro, né? Onde o sapato aperta. Então acho que é bem importante isso. Hoje eu super entendo isso. Quando a gente passa pelo corredor e as pessoas ficam meio que, e o filho, só que precisamos rever esse conceito e entender que cada pessoa é uma pessoa e elas são diferentes e tá tudo bem. Isso aí. Obrigado, Lucas. Obrigado Muito bem. mesmo. Olha, a gente está aqui num grupo de 23 pessoas, mais ou menos, né? 23 acessos, né? Então, tem casais, né? Solteiros, enfim. Vamos combinar, gente, da gente não ser esse tipo de pessoa? Acho que a gente pode combinar, né? Vamos combinar de não Não. ser esse tipo de pessoa. Isso aí. Se a pessoa decidiu ter 10, 6, 5 filhos, ok, tá tudo bem, ela que decidiu. Se eles decidiram não ter filhos, ok, tudo bem, ele que decidiu. E aí, se esse grupo que está aqui, a gente convencionar de ser uma pessoa que não vai fazer esses julgamentos, olha o quanto a gente evoluiu, hein? Olha só que maravilha. Então, é importante, pessoal, cada um tem um nível de maturidade espiritual e compreensão dos mandamentos, né? Então, é importante que a gente entenda isso. Cada um está em um momento espiritual diferente do outro, né? Então, compreensões e testemunhos que eu tive em relação a determinados mandamentos são diferentes às vezes até da minha esposa, né? Então, assim, é realmente ter esse cuidado. Obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Eu compartilho do mesmo sentimento e pensamento da Kimberly, né? Que cada um tem a sua maneira de pensar e cada um, né? De multiplicar. De multiplicar. Igual fala lá, multiplicar e encher a terra. Essa semana eu e meus pais estávamos saindo, né? Foi engraçado que meu pai chamou a gente para ir tomar sorvete e ele chamou a família toda. Ele pagou, É. E aí eu estava olhando exatamente isso. Eles dois na frente, de mãos dadas. Aí estava minha irmã com meu sobrinho, né? Ela é separada, mas estava ele e meu sobrinho de mãos dadas. Eu e a Cecília de mãos dadas e o Pablo com a Sofia, nossa outra filha. Então, dos meus pais, que eram 2, agora somos 8. Então, eles multiplicaram a terra da maneira deles. E encher a terra. Não vai partir de mim encher a terra. Eu tenho 2 e já conversamos, né, com o Senhor por questões de saúde. Está tudo bem, gente. Está tudo bem. E agora a gente vai falar de um assunto. Falamos de filhos, né? Multiplicar a terra, encher a terra. E lá na Família Proclamação Mundo fala: os pais têm o sagrado dever de criar os filhos em amor e retidão. Ô, Suzana, eu vi quando ela falou multiplicar a terra, sua sobrancelha mexeu. Eu vi, tá? Quando ela falou multiplicar a terra, sua sobrancelha fez bem assim, ó. Então vendo vamos aí lá. a pressão, né? Não vai sair da gente, não vai tirar de nós. Então, quando a gente fala em criar o filho com amor, o que vocês pensam sobre isso?
Eu estava pensando sobre o que é criar um filho com amor. E assim, eu que sou mãe de duas, eu acho que é um amor que transborda, sabe? Você para de pensar só em você e começa a pensar naquele ser pequenininho, sabe? E tudo que machuca ou fere ele, fere você também, né? Quando a minha filha, eu falo pro Pablo sempre, se a Cecília, que é a nossa caçulinha de 3 anos, tivesse nascido primeiro, talvez eu teria tomado a decisão de não ter filhos mais, porque ela não é Caprichada, viu? ela veio caprichada. Agora, a Sofia, que foi a nossa primogênita, né? Nossa primeira filha, maravilhosa, uma Lady. A nossa segunda, ela teve um problema de saúde, né? Que ela ficou um bom tempo internada. E aquilo, para mim, como mãe, foi uma coisa, assim, terrível. Né? Eu nunca imaginei passar pelo sentimento que eu passei, né? De ter uma filha, né? Que tinha acabado de nascer, tão pequenininha, tão frágil, no hospital, né, com alguns problemas que os médicos não descobriram o que foi, mas o Senhor abençoou e tudo bem, ela ficou bem depois. Mas foi um período muito ruim para a gente, não só para mim, mas para o Pablo também, né? Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi o Pablo chorar, sabe? E aquilo me comoveu muito. Então, assim, criar um filho com amor. O que vocês pensam sobre isso? Para aqueles que são pais. Lilian? Oi, Oi. é o. William, pode falar, É, William. eu tava pensando sobre isso nessa semana, eu até conversei com Lília, como nós amamos nosso filho, né? Às vezes, muitas vezes ele deixa a gente louco aqui, né? Muitas vezes, né? Muitas, gente. E, e nós realmente queremos ter mais filhos, né? Mas como todos falaram, né? A gente pensa, né? Que seja no tempo do Senhor, né? A gente gostaria muito de ter mais. Mas como amar o filho, né? Esses dias ele estava dormindo no sofá e ele dormiu à noite, e ele fez xixi no sofá, eu tava trocando ele, e aí eu falei pra minha esposa bem assim, como é que ele pode nos deixar tão louco assim e nós amarmos tanto ele, né? Como o amor pode ser tão grande assim, né? E aí a resposta veio depois, né? Para mim, individualmente, né? É comparado ao amor que o Pai Celestial ele tem por mim, por cada um de nós, né? Então, esse amor que não importa o que nós fizemos de errado, não importa as birras que nós fizemos na nossa vida, né? Nossas falhas, o Pai Celestial, ele vai falar, como eu posso amar tanto esse menino, como eu posso amar tanto essa menina, né? Então, esse amor é incondicional, né? É um amor eterno, né? Então, realmente que você falou, já que você tirar tudo de si para dar para. Às vezes a gente vai na loja comprar uma coisa para nós e sai de lá com tudo comprado para ele e não compra nada para gente, né? É exatamente assim. E aí fica falando, olha, você não merece isso, aí sai de lá com tanto de coisa. Isso. Mas, Nunca mais eu vou comprar nada para você. exatamente, fica só na base da ameaça, que, ó, se você não fazer isso, não vou te dar isso. Mas esse amor é realmente incondicional, né? Eu só pude perceber quando eu virei pai, né? Porque realmente, por exemplo, quando Lilia, quando ela foi ganhar um neném, eu assisti todo o parto, desde o princípio até o fim, né? E eu vi quanto ela sofreu, né? E eu consegui ali ver, dar mais valor a ela como mulher, como esposa e como mãe, porque eu vi o tanto que ela sofreu, né? Realmente, somente o Pai Celestial para dar essa dádiva para as mulheres, porque se fosse para os homens, a gente a gente não ia aguentar, não. Então, o Pai Celestial, ele sabe tudo o que faz. Com certeza, deixa eu falar isso, com certeza a gente não ia aguentar, não. Tá bom, E é pessoal. interessante, posso falar, Jaque? Pode, Dri, pode falar. E é interessante que esse amor ele permanece não só enquanto são crianças, não, tá? Eu tenho Dizem duas que filhas aí já grandes, a Kimberly casada com filho,
E eu lembro que eu sempre, assim, eu fui mãe, que eu criei minhas duas filhas sozinha, né? Eu tive a minha mãe, que me ajudou muito em relação a cuidar para eu poder trabalhar e tudo. E eu lembro de. Eu sempre busquei dar tudo que eu pude de melhor para as minhas duas filhas. E eu lembro quando a Kimberly casou, ela casou e ela morou 10 meses dentro da minha casa, né? Porque o Pablo veio da missão, ele estava doente e tal, e ele não podia trabalhar, e ela morou comigo 10 meses. E a Kimberly sempre foi muito independente. Então, e tem aquele ditado, né? Quem casa, quer casa. Ela queria muito ter a casa dela, o canto dela. E aí, na primeira oportunidade que o Pablo trabalhou, ele trabalhou no outro mês, o salário dele, eles alugaram a casa e ela me avisou, falou, mãe, Pablo vai trabalhar e a gente vai alugar a casa e a gente vai para nossa casa. E aí eu falei, tá, tudo bem, beleza, que bom que ele voltou a trabalhar e tudo. Mas no dia que eu cheguei do trabalho, que a Kimberly, ela só me falou, mãe, eu já tô aqui, eu já mudei. Me bateu um desespero tão grande, que eu chorei. E eu falei, eu não acredito que a minha filha vai embora, minha filha foi embora. E eu falei E com a ainda Cássia, ficou com raiva de mim, porque eu não falei tchau. exatamente. E aí eu fiquei muito desesperada por saber que ela não ia estar ali mais embaixo da minha asa, porque eu sei que eu sou a pessoa que eu faria tudo por ela. E pela irmã dela também. E eu liguei para o Pablo e falei, Pablo, você cuida da minha filha. Você não deixa acontecer nada com ela. Você faz tudo que eu faço para ela. E falei, cuida dela, ela é o amor da minha vida e tal. E foi muito engraçado, né? Porque ela já estava com 19 anos, né? E esse amor, ele continua, tá? Quando elas não falam comigo muito tempo, eu mando mensagem lá, que a gente tem um grupo que é só nós três, eu falo aqui, vocês não têm mãe, não? Então, não tem idade. A partir do momento que você é mãe, você não tem idade para poder colocar o filho em primeiro lugar. E quando você virar avó, então, que é o meu caso, aí, meu filho, acabou. Legal, Adri, obrigada, muito obrigada. E, gente, é tão legal ouvir essas coisas, sabe? Isso fortalece tanto a gente. E agora, para a gente dar continuidade, vou colocar algumas citações dos líderes da igreja sobre como demonstrar amor pelos filhos. Só um minutinho que o Pablo vai colocar aqui na tela. Alguém poderia ler para mim, por favor? Essa primeira aqui, ó, no relacionamento familiar. No No relacionamento familiar. relacionamento. Pode ler, Jéssica. Desculpa. No relacionamento familiar, o amor se soletra assim: tempo, tempo. Reservar tempo para passar uns com os outros é a chave para a harmonia no lar. Ótimo. É para Pode comentar, Jéssica. Não, é para continuar? Não, pode comentar. Essa é uma palavra preciosa. Às vezes, em casa, a linguagem do amor de cada um é diferente. Do Rafael é tempo, o meu é serviço. E nessa parte de ter tempo com os filhos, é uma coisa que a gente tem que priorizar muito, porque eles são crianças e esse tempo passa tão rapidinho. Eu tava conversando com o Rafael e vendo a nossa vida. Gente, Lívia já tem 8 anos, passa muito rápido. E agora o Levi tem 8 meses. Que diferença que tem de 8 anos para 8 meses? E passa assim e a gente nem vê. E priorizar, despender de tempo é muito importante, porque a gente está criando futuros pais, né? Futuras mães, futuros adultos. Ali a gente tem um adulto em miniatura e a gente precisa de tempo. Assim como o Pai Celestial, ele nos ama e ele tem todo o tempo para nós, a gente também precisa do tempo para os nossos filhos, né? Eu estava conversando com uma aluna minha ontem. Minha aluna tem 8 anos e ela foi
foi tirada do pai e a mãe, né? Ela não tem pai, é criada com a mãe e ela foi tirada da mãe, o Conselho Tutelar tirou da mãe, pela forma da mãe tratar ela. E uma criança de 8 anos experienciar uma coisa dessa, de ser tirada do pai e da mãe, eu falei, nossa, é muito triste. E a gente criar os filhos dentro do Evangelho, como a gente é abençoado por criar os filhos dentro do Evangelho, por a gente ter o Evangelho, por a gente ter um testemunho do amor de Deus para nós e a gente poder demonstrar esse amor para os nossos filhos. Isso é muito importante. Acabei. Obrigada, Já Jéssica. acabou, Jéssica? Dri, você que tinha Iniciar. iniciado a outra, você pode ler essa pra gente? Um relacionamento amoroso. Posso. Um relacionamento amoroso exige coisas constantes e contínuas, como conversas, brincadeiras, risos e momentos de trabalho. Eu acredito que pais e filhos precisam participar do dia a dia um do outro, das coisas corriqueiras e das coisas corriqueiras. Comentar? Isso. Menina, aqui em casa, quando as meninas elas moravam comigo, a gente sempre brincou muito, né? Eu sempre trabalhei muito, e eu tentava, a maioria das vezes, muitas vezes eu levei elas para o meu trabalho no domingo, quando eu trabalhava no domingo, então eu sempre tentava estar com elas também. E eu lembro, logo quando eu casei, a gente precisou mudar de apartamento, né? Porque eu estava entrando uma outra pessoa na nossa vida e a gente precisava de ter um pouco mais, as meninas precisavam também ter um pouco mais de liberdade, então a gente foi para um apartamento maior. Inclusive, o Gomes fala que esse apartamento é o apartamento que ele mais gostou de todas as casas que eu morei, que é aqui em Veracruz. E aí, o que aconteceu? Eu lembro, a gente foi o primeiro morador do prédio. E a gente fez a nossa noite familiar e a gente brincava de pique-se-esconde. A Kimberly com 16 anos, a Kathleen com tantos anos, eu e o Acácio também, e era muito legal. E às vezes, aqui em casa, eu sempre tento trazer elas para mim. Por mim, elas estariam aqui, jantavam comigo todos os dias, nos domingos vinham sempre para cá, mas às vezes elas têm as vidas delas, né? E às Mãe, vezes, eu quando ela passo fala que não veio, eu falo, todo domingo em sua casa. Só você me chamar. E aí, o que acontece? Eu sempre tento promover encontros, né? Eu sempre, vamos fazer uma noite de não sei o quê, vamos fazer isso. Às vezes a gente marca de ver a conferência junto, de fazer alguma coisa, porque esse contato com a família a gente precisa ter. E aí a gente fala da vida do outro, a gente ri, a gente brinca, a gente critica, e isso faz parte também. A criação, né, o laço familiar, ele vai muito além do que a gente acha, né? Às vezes a gente acha, eu casei, tive filho, pronto, é a minha vida. É sim a vida, mas os laços familiares, eles não podem deixar de existir. Eu lembro que todos os dias das mães a gente estava, toda a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, a gente ia para a casa dos meus pais, porque a gente fazia questão de estar com eles. Por quê? O tempo, como a Jéssica leu, ele é uma coisa que é a única coisa na nossa vida que não volta. É o tempo. Então, se esse tempo não é o tempo para a gente estar com as pessoas que a gente ama, por mais que a gente sabe que vai estar com eles na eternidade, dependendo do que a gente fizer, né? Mas se acontece alguma coisa, o que vai ficar são só as lembranças, né? Igual ontem mesmo a Kathleen postou, foi uma recordação dela lá no Facebook, uma foto dela com meu pai. Então, aquela foto, ela traz várias coisas, aí a gente conversa, a gente fala. Então, eu acho que esses momentos em família, eles precisam existir, até para que esses laços eles sejam mais fortes, né? Então, eu acho que a gente tem que ter
programar tudo dentro da nossa família para que tudo seja muito bem distribuído, o tempo de diversão, o tempo de falar sobre o evangelho, o tempo de aprender. Então, a Kimberly, por exemplo, ela é muito engraçada, né? E ela obriga, literalmente, a gente a fazer tudo que ela quer. Ela tem esse poder, entendeu? Então, assim, todo mundo está no coral, porque a gente tem que estar, e isso faz parte, porque a gente apoia. Isso, para mim, é apoiar. Então, a gente tenta fazer tudo que a gente consegue fazer junto, a gente faz junto. Então, às vezes não dá, porque cada um tem a sua vida e tudo bem, né? Mas às vezes eu fico até sentida, às vezes eu falo assim, no final de tudo, só quem fica comigo é a Atena, que é a minha cachorrinha, para poder fazer um drama. Mas é assim, eu acho que a gente consegue levar isso de uma forma leve. Obrigado mesmo. E realmente, né, a gente tirar um tempo para nós, né, para brincadeira, porque a gente vai ter eles por pouco tempo, né, na casa da gente. Na verdade, minha mãe sempre fala, a gente cria filho para o mundo, né? E há pouco tempo a gente teve uma experiência em família de levar as meninas para um hotel, era um hotel fazenda, né? E a gente ficou lá 3 dias e pensa como essas meninas se divertiram, gente. Dava 9 horas da noite, eu tava querendo dormir, que eu não tava aguentando mais, e elas lá brincando. E assim, foi muito bom, sabe? Eu tenho certeza que isso vai ficar marcado na memória dela. Dividi de 6 vezes, mas deu certo. Felicidade parcelada, Isso aí. galera. Fica a dica aí, viu? Bom, chegando nos minutos finais da nossa aula, então a gente falou sobre multiplicar e encher a terra, que o mandamento de ter filhos continua em vigor e que nós precisamos usar nossa fé e confiar no Pai Celestial para tomar a decisão de quando ter os filhos e quantos filhos ter, ser aquele grupo de pessoas que não vai fazer aqueles comentários pejorativos. Agora nós falamos sobre criar os filhos com amor. E para finalizar, eu gostaria de falar um pouco a respeito de que nós conversássemos um pouco sobre criar os filhos em retidão. Qual que é a diferença, né? São aulas diferentes, né? Criar filhos com amor e criar filhos com retidão. Uma é a aula 21 e a outra é a aula 22. E aí, para a gente fazer um comparativo na parte de criar os filhos com amor, a gente pensa nos seguintes itens. Criar os filhos com amor envolve afeto, acolhimento, escuta, empatia e demonstração constante de carinho e apoio. Cecília, nossa filha de 3 anos, Jaqueline comentou isso numa aula recente, né? Ela sempre fala que ama a gente, né? Muito. Ela fala sempre que ama. Ela já fala que ama a gente desde quando ela acorda. Quando a gente briga com ela, ela fala que ama a gente também. Então, assim, mas ela só é capaz de falar isso porque é o que ela recebe, né? Então, enquanto pais, nós precisamos dar isso para também receber. Então, demonstração constante de carinho e amor. Qual o objetivo de criar um filho com amor? Fazer a criança se sentir amada, segura e valorizada. A postura dos pais, compreensiva, paciente, sensível às emoções e necessidades do filho. Para quem já viu o filme, como é que é o nome, gente? Que o Morgan Freeman interpreta Deus com o Jim Carrey, o Todo-Poderoso, isso aí. Então, o personagem de Morgan Freeman conta a esposa do personagem principal na lanchonete e ela chorando, né, lamentando lá as situações que ela está vivendo com o marido. E o personagem de Morgan Freeman fala: quando você pede paciência, você acha que Deus dá um saquinho de paciência para você? Ou ele te dá oportunidades de desenvolver paciência, né? Então, assim, é isso, né? Ter filhos é uma imensa oportunidade de desenvolver atributos como os de Cristo, tá bem? Bom, então, ainda na postura dos pais,
sensível às emoções e necessidades do filho. Risco quando há excesso sem equilíbrio. Permissividade, o amor mal dosado pode virar superproteção ou falta de limites, ok? Tem um livro de... hoje eu estou esquecendo tudo. Do psiquiatra famoso. Enfim. Augusto Cury. Augusto Cury. Nossa. Caramba, tem que Faz tomar alguma brilhante. coisa. Eu tenho que tomar o ômega 3 da Aracida Top Term. Olha, tem um livro de Augusto Cury muito bom sobre a nossa posição enquanto pais. Chama-se Criando sucessores, como criar sucessores e não herdeiros. Super indico esse livro, beleza? É muito bom. Como criar sucessores, não herdeiros. Fala muito sobre a posição dos pais. Então, isso é como criar filhos com amor, beleza? E como criar filhos com retidão, que é o comentário final aqui nesses minutos finais. Envolve princípios, disciplina, valores morais, responsabilidade e justiça. Qual é o objetivo? Formar uma pessoa correta, ética e capaz de agir com consciência. Qual a postura dos pais? Firme, coerente, justa, guiada por valores. E o risco? A rigidez. A retidão sem amor pode gerar medo, culpa ou distanciamento emocional. Então, quando a gente pensa em criar filhos com amor e criar filhos com retidão, é uma balança, é uma linha que divide muito tênue entre essas duas atitudes. A gente precisa tomar muito cuidado. Tem gente que ama demais e chega ao ponto de mimar o filho, e aí ele, enfim, se torna uma criança desagradável de estar perto, porque está mimado demais. Então são os pequenos reizinhos, né, que algumas pessoas chamam, algumas literaturas chamam, né? E às vezes os pais criam com rigidez demais, que também se torna uma presença desagradável, porque você não consegue ter interação. Então a gente precisa ter essa balança sempre quando a gente pensa em criar filhos com amor e com retidão. Claro. O Pablo falando sobre isso. Você tem prioridade, meu amor. Tem essa diferença. Aqui em casa a gente sempre fala, eu sempre falo com as meninas que o Pablo eu sou a misericórdia e o Pablo é a justiça. Sempre. Pode falar, Kimberly. Eu acho que nós, como pais, a gente tem que ter em mente, né, pais membros da igreja, que a responsabilidade de ensinar o evangelho, já que a gente está falando sobre criar os filhos em retidão, é nossa. Eu, como presidente da primária, eu vejo muitas crianças, filhas de membro da igreja, de anos, que não têm o básico ali, sabe, de ensinamentos mesmo básico, sabe? Na coisa ali do dia a dia da aula, do tempo de música, a gente vê que realmente não tem essa participação dos pais. E como que isso é importante? Porque esse é o nosso dever, não é o dever da tia da primária, da igreja, do líder dos jovens, de fazer essas coisas, né? É o dever nosso como pais. A gente tava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre os missionários. Como que os missionários estão diferentes, muito não sei o quê. A gente estava criticando um pouco ali alguma postura de alguns meninos, de alguns elders, né? E o que a gente ponderou? Que isso, gente, isso é culpa dos pais. Porque se eu não preparo a Isis desde agora para ela ir para a missão, por exemplo, não tem como ela fazer 19 anos e eu cobrar a postura dela. Claro que ela vai ter ali o discernimento, né, quando ela batizar, obviamente, mas isso vem do berço, isso vem da base, do alicerce que a gente vai construindo, né? Nós, como pais e responsáveis, nós temos essa obrigação, não é da igreja de ensinar, né? É nossa obrigação de ensinar. A igreja, ela complementa o ensinamento no lar, né?
E para finalizar o meu comentário, como que nós somos felizes com os nossos filhos, né, aqui na Terra. Então, imagina como que vai ser a nossa felicidade lá na eternidade, né? É o que me motiva a pensar que, nossa, como que eu já sou feliz com a Isis e o Pablo aqui na Terra imperfeitos. Então, imagina se a gente conseguir fazer e alcançar, né, a eternidade em família junto com a nossa posteridade, como que vai ser a nossa alegria, né? Então, que isso me motiva, né, a querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Claro que nós não somos perfeitos, mas a gente precisa tentar. Obrigado, Kimberly. William, Lilian? Falando um pouco sobre essa parte de limites, né? De dar limites, amar o nosso filho como o Pai Celestial ele nos ama mesmo, né? O Senhor ele não dá aquilo que nós queremos, ele dá aquilo que nós precisamos. E nós, como pais, precisamos ter esse olhar com nossos filhos de observar aquilo que eles precisam, né? E eu, como trabalho na escola, e a gente vê muita dificuldade das famílias sobre esse ponto, de que os pais acham que dar amor aos filhos é dar tudo aquilo que eles querem. E falta muito limite nas crianças, né? E isso acaba prejudicando ela e o desenvolvimento que elas têm. Então, a nossa responsabilidade como pais é de amar sim, mas amar como o Senhor ele nos ama e dar aquilo que eles precisam e que corrigir, assim como o Senhor ele nos corrige e mostrar para eles que o certo é o certo, né? E ajudar eles, né, no desenvolvimento aqui. Então, amor e ensinar os filhos com a retidão, eles devem andar juntos, né, para que os nossos filhos eles cresçam sabendo o que o Senhor espera de cada um deles. Obrigado, Lilian. Matheus e Suzana? Algo que eu queria complementar também é que está falando de criar os filhos no convênio, né? Ainda não, nós não somos pais ainda, mas tenho experiências, né? De pessoas, família e pessoas conhecidas, né? Que eu posso estar falando. Então, assim, às vezes também algumas pessoas falham, não, às vezes pode ser entre aspas propositalmente, às vezes por talvez não ter experiência mesmo o casal, mas alguns pais também eles fazem o quê? Eles acham que criar o filho no convênio todo dia todo domingo você tem que ir na igreja, né? E tipo não tem aquela eu até converso com a Suzana que isso é uma coisa que eu quero ter muito cuidado quanto a isso, né? Porque às vezes a criança ela só vai. Pensa, você vai num. Eu, quando era criança, né? Fazer uma coisa que minha mãe queria que eu fizesse. Né? Então, tipo assim, ela não falava pra mim, você tem que fazer isso porque é dessa forma. Ela só falava, você não pode fazer, ou você não pode fazer isso. Então, para a criança é chato, né? Tipo, fica aquela coisa assim, eu tenho que fazer isso, por que que eu tenho que fazer isso? Então, Ela não muitos pais compreende, né? acabam ficando como uma obrigação e não como uma coisa prazerosa, né? Então, às vezes acontece isso. Então, alguns casais eles erram nessa questão de, eu vou criar os meus filhos no convênio, então para fazer isso eu tenho que levar eles para a igreja. Não, eles têm que, além disso, isso é um passo também, mas além disso é trazer aquilo, tanto igual foi falado aqui, a Kimberly também falou, questão do berço, né? Então tem que trazer aquilo para casa também, desde da casa, ensinar com os hinos da igreja, né? A questão da leitura das escrituras, todas essas coisas, para que a criança se sinta feliz com aquilo e que ela vá para a igreja, né? Vá para a primária, porque ela vai ter os amiguinhos, enfim, coisas assim, né? Para poder a criança se inteirar daquilo ali, e não realmente ir para para a igreja por esses motivos, né? Porque você tem que ir. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que simplesmente ensinaram para os filhos, você não pode andar com pessoas tatuadas, você não pode andar com gente que não sei o quê, você tem que fazer, você tem que ir para a igreja. E esses filhos eles chegaram na idade, eles não aguentam, eles estavam assim, contando os dias para chegar aos 18 anos para eles pararem de ir para a igreja. E hoje
são todos tatuados, tem cabelo pintado, entendeu? Tem piercing, tudo que não era para fazer, eles fizeram depois dos 18 anos. Então, assim, é triste, entendeu? Ver essa questão. Então, eu acho que é isso, tomar cuidado com a questão de como vai fazer os seus filhos andarem no convênio, né? Ter aquele além de só, ao invés de levar só para a igreja, e sim fazer a criança ter o aprendizado do porquê que ela está fazendo aquilo, né? Indo para a igreja todos os domingos. Nem sempre também a criança vai ter noção, ela vai ter que aprender por repetição. E o, diz, o primordial é você ensinar com amor, né? Eu acho que eu concordo, a gente tem umas coisas que a gente pensa um pouco diferente, mas eu acredito que nem sempre o filho, né, ele vai entender o porquê que aquilo é bom para ele. Então, claro que você não vai criar de uma forma mais rigorosa, que nisso eu concordo com o Matheus. Tipo assim, de você fazer o evangelho ser uma obrigação, né? Tem pessoas que eu conheço, jovens ainda, que estão afastados e que eu percebo, assim, como os membros e até mesmo a família meio que julga a pessoa, sabe? E eu vejo que a pessoa, ela acredita em Deus, ela acredita no evangelho, mas se torna uma obrigação para ela. Não é por amor, não é por conta do testemunho dela, mas porque foi empurrado aquilo ali para dentro dela, porque era verdadeiro e pronto, acabou. Acho que nisso eu concordo muito com o Mateus. E não precisa ser dessa forma. O evangelho, ele é uma escolha, né? Desde sempre foi uma escolha. O Senhor, ele sempre deixou tudo para a gente, ele mostrou o que era certo, o que era errado, e ele fez a gente escolher. Até hoje é uma escolha. Se você decidir para a igreja, claro que você tem que ter os pais, eles têm que influenciar, tudo mais, mas se você decidir para a igreja, é por sua decisão. Os pais, eles precisam mostrar a importância disso. Precisam mostrar por que que é bom ser membro da igreja. Precisam ter um testemunho e pôr isso em prática em casa, e não só em casa, mas em qualquer lugar que ele vá, e ter isso no coração dele e principalmente orar, né? Acho que quem somos nós para dizer que a gente é perfeito a tal ponto de dizer que a gente vai conseguir fazer tudo com as nossas próprias forças. Então, ter sempre a companhia do Pai Celestial, do Espírito, e estar em comunhão com Ele para que tudo possa ir bem. Nem sempre eu acredito pelas experiências, assim como o Matheus falou, eu observo muito as famílias, né? E o meu maior sonho sempre foi ter uma família. Não foi ter graduação, essas coisas elas iam ter que vir. Mas a família, para mim, era o sonho que eu queria ter, sempre foi meu maior sonho. E hoje eu já tenho parte desse sonho completado, né? Completo. É, então, eu acredito que isso é um dom que nós temos. O dom de poder ter os filhos do Pai Celestial aqui na Terra, de poder ter a oportunidade, eu sei que o tempo já está estourado aí, mas ter a oportunidade de cuidar. Hoje, assim, muito mais do que antes, eu vejo a oportunidade de ter os filhos do Pai Celestial, mas eu sempre olho que não como eu vou ter, são meus filhos. Eu não vou olhar dessa forma, eu não consigo olhar dessa forma. Eu consigo olhar, poxa vida, o Senhor vai me dar a oportunidade de trazer um filho dele para eu tentar treinar aqui na Terra. E eu posso dar meu melhor para essa pessoa que ele vai me confiar. E o evangelho não precisa ser uma obrigação. Ele tem que ser ensinado com amor. Obrigado, Matheus, Suzana. Eu acredito que é isso. E a gente precisa criar uma atmosfera que proporcione boas escolhas, né? Então, acho que os últimos comentários foram nesse sentido, né? Criar os filhos com amor e retidão diz respeito a isso, né? Então, quando Jaqueline estava falando sobre criar os filhos com amor, é 50%, né? Vamos dizer assim, e criar os filhos com retidão são os outros 50%.
Se eu pudesse resumir isso, na verdade eu vou resumir, eu colocaria na seguinte frase: o amor sem retidão mima, a retidão sem amor endurece, mas o amor com retidão educa. Então, acredito que é bem isso a mensagem que a gente gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre a escolha de ter filho, o mandamento de multiplicar e encher a terra continua, cada um multiplicando a seu modo, e que a gente precisa entender que o Pai Celestial confia em nós para trazer os filhos dele a essa terra e ter a sua experiência mortal. Eu presto meu testemunho a vocês, sabe, irmãos e irmãs, que esse mandamento ainda em vigor é capaz de produzir todos os frutos necessários para um dia estarmos juntos como seres exaltados em uma grande família divina e celestial. Eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que ele deu esse mandamento com o intuito de nos fazer crescer e progredir. Que seremos capazes, tendo nossas famílias, de sermos reis, rainhas, sacerdotes e sacerdotisas ao Deus Altíssimo, à medida em que nós compreendemos esses princípios e colocamos em prática. Se a gente chegou nessa aula com alguma dúvida sobre ter filhos ou não, quando tê-los, é o momento de nós nutrirmos a nossa fé e orar sinceramente ao Pai Celestial que nos auxilie na tomada dessas decisões. Esse testemunho que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado pela aula. Foi realmente maravilhoso. Falar sobre filhos e o mandamento do Senhor é algo que nos ajuda, né, a percebermos o quão amoroso o Pai Celestial é e como ele confia na gente, né? E eu vou passar o tempo agora para o casal Cris. Pode encerrar, Cris, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Ótimo. Gente, muito obrigada pela aula. Vocês agradecemos pela preparação do casal Gomes, por sempre se preparar muito bem para dar aula e dar uma aula maravilhosa. E agradeço por todos terem participado e terem feito seus comentários, compartilhado experiências. Sempre é uma bênção e é enriquecedor para a nossa aula. E vocês fazem o nosso dia aqui também. É sempre maravilhoso ver vocês. Mas como última oração, nós temos a irmã Thaís. Thaís, quando estiver pronta, estamos prontos também. Pessoal, querido amado Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de vida. Pai, muito obrigada por termos um evangelho que nos ensina tanto. Pai Celestial, muito obrigada por o Senhor confiar em nós, Pai, a bênção e a dádiva de trazer seus filhos ao mundo, Senhor, e cuidar deles e ensiná-los com carinho e no caminho da retidão. Pedimos que o seu Espírito esteja conosco em nossas casas. Pedimos que o Senhor continue nos dando sabedoria para criar os nossos filhos e pedimos a Ti, Pai, que o seu amor possa permanecer dentro dos nossos lares e que a verdade possa sempre prevalecer, Senhor. Porque sabemos que estamos vivendo em um mundo tão difícil, com ensinamentos tão controversos. Pai Celestial, entregamos esse restante da noite em Tuas mãos, que o Senhor possa cuidar de cada pessoa que participou dessa aula. Obrigado pela vida do casal Gomes, que o Senhor possa abençoá-los e protegê-los. Essa oração nós fazemos em nome do seu filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Thaís. Obrigado, Tchau, pessoal. gente. Até Tchau, tchau. Boa noite. próxima semana. Isso, ô Suzana, você falou que já tem uma parte da sua família. E que parte, hein? Olha aí, ó. Que pedaço, hein, Gomes? Você tem ciúme, né? Você queria ter o Pedaço Matheus de... para você, O né? homem é bonito, viu? O homem é bonito. O homem é bonito. Tá doido. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tô esperando vocês quinta-feira que vem, viu?
E lança o desafio se tiver desafio. Tem. Tem. Aguardamos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.